O legalismo moderno muitas vezes vem disfarçado como o evangelho meritório. O que é esta meritocracia? Precisamos ter cuidado com ela. Muitas vezes nós usamos algumas palavras, alguns termos que manifestam esta meritocracia e essa ideia legalista de servir a Deus. Ah, eu cheguei até aqui, mas eu paguei o preço por isso. Ó, eu sou pastor, mas eu paguei o preço por isso. Eu gosto sempre de perguntar: que preço nós pagamos? O preço foi pago por Cristo. E é claro que no exercício da vida cristã existem renúncias que nós precisamos fazer, mas até as renúncias que nós fazemos, nós só temos condições de fazê-las porque o Espírito Santo age na nossa vida e nos ajuda a renunciar. Não vivamos um evangelho legalista, onde nós acreditamos que as nossas ações é que validam e que garantem em nós e para nós as bênçãos de Deus. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2025, Revista dos Jovens. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 5. Lição de número 5 do dia 3 de agosto de 2025. O título da nossa lição é Advertência contra o legalismo. Como você sabe, estamos estudando nesse terceiro trimestre sobre a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Estamos estudando revistas ou uma revista com lições comentadas pelo pastor Alexandre Coelho. Estamos aprendendo sobre viver verdadeiramente a liberdade em Cristo. Já tratamos aqui nas lições anteriores sobre esta batalha de Paulo contra os judaizantes, que queria levar e estava levando os crentes da igreja da Galácia a voltar às práticas da lei. E nós estamos aprendendo sobre esta liberdade cristã. O texto principal da nossa lição de número 5, que é a nossa lição da aula de hoje, está em Atos capítulo 15, versículo 24, que nos diz o seguinte: Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Esta palavra é uma palavra de Tiago, é uma fala de Tiago, porque Paulo estava combatendo aqui os judaizantes e alguns judeus cristãos tinham saído de Jerusalém e estavam visitando as igrejas da Galácia. Então Paulo diz, olha, eles estão perturbando vocês aí, mas eles não saíram de nós. Eles não têm a nossa palavra. Eles não foram enviados pela igreja de Jerusalém, que era a igreja sede, né, digamos assim, das comunidades de fé da igreja primitiva naquele tempo. Então nós precisamos entender que aqueles que não falam a mesma língua não foram enviados por aqueles que nos formaram. Eu gosto sempre de dizer que existem palavras, existem falas que a gente sabe que são de algumas pessoas, mas existem falas que a gente já tem convicção que não saíram da boca de pessoas que nós conhecemos. Então, quando alguém chega dizendo, por exemplo, o pastor Suimar disse isso, peraí, essa fala é coerente com o que nós aprendemos com o nosso pastor presidente? Não, não é. Então a gente, de primeira mão, precisamos rejeitar esse tipo de fala, porque esse tipo de coisa interfere na vida da igreja e acaba trazendo transtornos na vida cristã cotidiana. O resumo da nossa lição nos diz o seguinte: defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica. Perceba que esse resumo da lição vai nos ensinar que essa defesa do verdadeiro evangelho não implica só em pensar, mas em praticar a doutrina bíblica. Claro que aquilo que nós pensamos é muito importante
e direciona a nossa vida. Os nossos pensamentos direcionam a nossa vida. Só que não adianta pensar uma coisa e não praticar aquilo que nós pensamos. O nosso texto bíblico está em Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 16, que nos diz o seguinte: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho, presta atenção nisso, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Queridos, quando lemos esse texto, a gente vê e percebe aqui a fala de Paulo muito incisiva. É uma fala verdadeiramente incisiva. Ele repreende Pedro. Eu gosto sempre de dizer que a igreja primitiva vivia os problemas que nós vivemos. Eu me lembro de alguns anos atrás, talvez uma década e meia, eu ministrei numa escola bíblica de obreiros e tratava sobre isso. A igreja primitiva é o nosso modelo, mas ela vivia também os problemas que nós vivemos. E aqui nós temos uma situação, dois líderes que estão se confrontando. E por que que Paulo confronta Pedro, o líder do colégio apostólico, e ele faz isso na frente de todo mundo? Primeiro, porque as atitudes de Pedro eram repreensíveis de acordo com a verdade do evangelho. Perceba que Paulo não confronta Pedro aqui por causa de um achismo bíblico-teológico. Não, era por causa da verdade do evangelho. E é por isso que ele está confrontando Pedro. Nós vamos ver na lição de hoje que a razão disso foi porque Pedro ele tinha conseguido compreender que Paulo havia sido chamado para pregar o evangelho entre os gentios. Aliás, foi Pedro, o líder do colégio apostólico, quem primeiramente recebeu esta revelação de Deus, quando o Senhor deu para ele uma visão e ele foi à casa de Cornélio, que era um centurião romano, e Cornélio recebeu o Espírito Santo, se entregou a Jesus, eles foram batizados com o Espírito Santo e Pedro não teve dúvida de que era Deus que estava fazendo aquilo. Só que as pressões do grupo que nos rodeiam podem nos levar a ter atitudes que nós sabemos que não deveríamos ter. E foi justamente isso que aconteceu aqui. A palavra de Deus vai nos dizer que até Barnabé estava se deixando levar. O filho da consolação, que foi enviado pela igreja de Jerusalém a Antioquia, quando os cristãos começaram a se converter, até ele estava se deixando levar. Mas nós vamos perceber que aqui acabou tudo bem, ninguém ficou brigado, né? Eu gosto de dizer que nós podemos ter conflitos de opiniões e não conflitos de pessoas. E foi o que aconteceu aqui neste contexto. Então vamos ao primeiro ponto da nossa lição, onde o nosso escritor vai tratar sobre o caso de Antioquia. Primeiro parágrafo, Pedro chega a Antioquia e o pastor Alexandre, ele vai nos dizer aqui o seguinte, ó: o apóstolo Pedro estava ali e não teve dificuldades de se adaptar àquele, vamos lá, àquele ambiente. Ou seja, Pedro chegou e não teve nenhuma dificuldade de se adaptar àquele ambiente da igreja gentia. Outra coisa que ele nos coloca aqui é que não houve nenhum problema
em Pedro comer com os crentes gentios em Antioquia, até que chegassem os judeus vindos de Jerusalém. O que o nosso escritor está nos ensinando e o que o texto bíblico nos propõe? Pedro chegou, ele conseguiu se enturmar ali, né, até porque já havia sido definido no contexto da igreja primitiva como seria essa inclusão dos gentios na fé cristã, que inicialmente tinha começado realmente na igreja judaica. Então estava tudo certo. Pedro chegou, sentou, estava comendo com os gentios. Embora Pedro fosse o líder do colégio apostólico, Pedro tinha compreendido. Paulo tinha ido, né, a Jerusalém e Pedro tinha compreendido. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Eles tinham tido uma conversa, estava tudo ok. E Pedro estava centrado, comendo com os irmãos gentios sem problema. Até que chegaram alguns irmãos de Jerusalém, que eram chamados de os da circuncisão, que exigia que os gentios tivessem as atitudes que os judeus também tinham e na guarda da lei. Nós já tratamos disso aqui durante esse trimestre. O problema não era só ter uma prática, o problema era condicionar a salvação à guarda da lei. Então Pedro chegou em Antioquia e estava tudo tranquilo. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Os da parte de Tiago, né? A gente vai perceber que esses aqui, quando Paulo fala assim da parte de Tiago, não é uma crítica a Tiago, mas é porque Tiago era o líder da igreja em Jerusalém. E o nosso escritor vai nos colocar aqui, no mundo antigo, partilhar uma refeição significava muito mais que simplesmente comer ao lado de uma pessoa. Simplesmente comer ou partilhar uma refeição, eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui eu não quero, significava muito mais do que comer ao lado de uma pessoa. Eu gosto sempre de dizer que, talvez, o único momento mais importante do que o momento da refeição era o momento do templo. E eu gosto de dizer que comer é algo muito espiritual. O judeu não se assentava na mesa com qualquer pessoa. Para se assentar na mesa do judeu e comer com eles, tinha que ter comunhão. Então, nosso escritor está mostrando que Pedro tinha comunhão com aquelas pessoas. Comer juntos, comer juntos implicava ter comunhão, aceitação mútua. Então, era isso que estava acontecendo. Eles tinham comunhão e eles tinham aceitação mútua. Vou grifar outra parte que o nosso escritor propõe aqui, é que Paulo nos diz que o grupo que veio de Jerusalém era o da circuncisão. Repito, Paulo está identificando esse grupo como os da parte de Tiago, não é uma crítica a Tiago, é tão somente porque Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. A prova é que no texto áureo, né, ou no texto áureo não, o texto áureo é a revista dos adultos. Esse aqui é o texto principal, é uma fala de Tiago. Ouvimos que alguns que saíram dentre nós. Por que dentre nós? Porque Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, eles não estão aí porque nós enviamos. Então, Paulo vai dizer que eles eram o da circuncisão e eles estavam ali vindos da igreja de Jerusalém. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a dissimulação. O que é dissimulação? Dissimulação é fingir, é disfarçar, é ser hipócrita. Então, o que aconteceu aqui nessa situação? O nosso escritor diz que devemos ressaltar que quando Paulo menciona que os judeus que chegaram como os de Tiago, não faz uma designação pessoal, pois Tiago reconheceu o ministério de Paulo e os gentios. Como nós já falamos, o ministério de Paulo aos gentios. Como nós já falamos aqui, não é uma crítica a Tiago, mas porque Tiago era o líder da igreja em Jerusalém. Outra coisa que o nosso escritor propõe aqui, que é importante deixar claro, é importante ressaltar aqui, é o seguinte:
A atitude de Pedro, o que foi essa simulação que o escritor propõe? A atitude de Pedro envolvia muito mais que simplesmente partilhar uma refeição. Em um momento, ele agia como se cresse que não havia mais barreira entre judeus e gentios em Cristo. E no outro momento, com outra ação, demonstrava que as barreiras ainda existiam. O nosso escritor continua dizendo que Pedro se viu debaixo de uma enorme pressão e cedeu a ela. Então, o contexto da igreja primitiva, como nós já falamos aqui, Pedro reconhecia. E aí, Pedro, enquanto os da circuncisão não havia chegado, estava tudo ok. Pedro estava comendo, tranquilo, sem problema. Quando chega os da circuncisão, eles fazem uma pressão tão grande que Pedro cede a esta pressão. E é claro que a palavra de Deus está nos dizendo, nos ensinando aqui a ter autenticidade. Isso não denigre a imagem de Pedro, muito pelo contrário, mas nos traz um ensinamento, principalmente a nós que somos líderes. Nós precisamos ter cuidado com a pressão do grupo, porque senão nós cedemos e corremos o risco de pecar e de perder a graça de Deus sobre a nossa vida. Saul passou por isso. O povo pressionou e ele fez coisa que não deveria fazer. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. Vai nos falar sobre dois apóstolos em conflito. Como eu já falei no início aqui, realmente houve um conflito, mas ficou tudo certo, né? Conflito de opiniões, não conflito de pessoas. Primeiro parágrafo, o poder de pressão de um grupo. Paulo descreve que Pedro mudou o seu comportamento quando, com a chegada dos irmãos de Jerusalém. E no finalzinho, o nosso escritor ainda fala o seguinte, ó. Paulo fala que Pedro se foi retirando e se apartou dele, temendo os que eram, vou virar aqui, ó, temendo os que eram da circuncisão. Então perceba que Pedro está motivado por um temor. E o texto vai deixar claro que até Barnabé se deixou levar por aquela situação. Nós vamos perceber que tanto Pedro quanto Barnabé eram homens de Deus. Eram homens de Deus. Estavam debaixo de uma pressão, estavam vivendo um momento, uma situação específica, mas isso não os desqualifica, tá ok? Eles eram homens de Deus. Só que Paulo, também como homem de Deus, ele não deixa aquilo, como diz o mineiro, passar batido. Ele sabia que ele precisava tratar aquela situação. Até Barnabé, gente, o filho da consolação, mas era uma pressão dos dias dos dias da igreja primitiva, não é? Eram os momentos iniciais. Não havia essa visão da fé alcançar o mundo inteiro ainda. Segundo parágrafo do segundo ponto, repreensão na frente de todos. Por qual motivo Pedro foi repreendido por Paulo? A razão era que ele estava, mediante a sua atitude, negando uma doutrina fundamental da fé cristã, que é a justificação pela fé. Pedro fez isso por maldade? É claro que não. Foi por força da pressão do grupo. Só que Paulo não podia deixar
aquilo passar naquele momento. Nós precisamos entender que existem coisas que precisam ser tratadas na hora que elas acontecem. É claro que existem situações que a gente pode tratar depois, mas existem situações que têm que ser tratada na hora que elas acontecem. E aí o nosso escritor nos ensina algo aqui, deixa pra gente algo que eu quero também destacar. Ser líder é ser observado e não raro julgado e criticado, como aconteceu nesse episódio, pois Pedro foi falar com Cornélio por ordem de Deus. Ou seja, Pedro já havia entendido isso, Pedro já havia sido levado diante de Cornélio, né? Isso já havia acontecido. Mas naquele momento, Pedro acabou se tornando repreensível. Ser líder é ter as suas atitudes avaliadas. E eu fiz questão de escrever aqui para não esquecer, eu já falei, mas vou ler como eu escrevi. O fato não denigre Pedro, tão somente mostra a sua humanidade. Todo líder é humano e nós precisamos entender esta humanidade. Nós precisamos também compreender que Paulo era um líder também. Então, quem está repreendendo Pedro não é simplesmente um liderado de Pedro. E isso precisa ser bem dito, para que ninguém aqui nesta aula saia daqui pensando, então eu posso repreender o meu pastor. Não. Nós precisamos entender quais os níveis de autoridade que nós temos condição de exercer a autoridade. Nesse caso específico da aula de hoje, Paulo ele tinha essa autoridade, porque era o apóstolo dos gentios. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O homem não é justificado pelas obras da lei. E isso era importante deixar claro naquele momento que a igreja primitiva estava vivendo. O nosso escritor nos propõe aqui que nada que façamos com o objetivo de alcançar o favor de Deus para a salvação tem resultado, pois nossos pecados são uma dívida que não podemos pagar por nós mesmos, mas que foi paga por Jesus. Seguir as obras da lei era tentar ajudar Deus a fazer seu trabalho de nos salvar. No início da nossa aula aqui, na introdução da nossa aula, eu falei sobre um pouco sobre isso, né? O evangelho meritório. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje que acham que, eu cheguei até aqui, mas eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Que preço que nós pagamos, meus irmãos? Eu paguei o preço da oração, o preço do jejum, o preço da renúncia. Ok, isso é importante, renunciar é importante, não só na vida cristã, mas em tudo na nossa vida, diante de objetivos que nós temos. Mas nós precisamos compreender que nós só renunciamos porque a graça de Deus nos alcança, porque a mão de Deus vem sobre a nossa vida. E nós precisamos entender nesse aspecto qual a função da lei cerimonial. A lei cerimonial servia como uma atitude de manifestação da fé que o povo de Israel tinha em Deus. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, a gente entende isso. Pela fé, Paulo, ou o escritor aos Hebreus, quase que eu cometo aqui o ato falho, né? Cometi, na verdade, um ato falho. Paulo, não, o escritor aos Hebreus, ele sempre vai tratar sobre essas obras da fé. Né? Então, oferecer o sacrifício era uma manifestação da sua fé. Terceiro ponto da nossa lição, estou crucificado com Cristo. Primeiro parágrafo, estou crucificado com Cristo. Foi Paulo quem disse isso. E o que isso quer dizer? Na morte, crucificado com Cristo, Paulo diz, e na vida, existindo, pautado na fé do Filho de Deus. Então, Paulo está deixando claro que tudo na sua vida era Cristo. Já estou crucificado com Cristo. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então, Paulo se preocupava em pautar a sua vida em Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Deve ser o centro da nossa vida, não só da nossa vida ministerial, mas de toda a nossa vida. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a fé no Filho de Deus. O que o escritor nos propõe aqui, que ele não diz que a sua vida diante de Deus está pautada na lei,
mas se identifica com a crucificação do Senhor Jesus. O que é isso? A cruz é o maior sinal de submissão de qualquer ser humano. A cruz também é um sinal de intensas ações no cumprimento da missão. Jesus foi à cruz. Esta era a sua missão. Porque o que Cristo fez foi realmente relevante. Então, na cruz, Jesus estava nos ensinando a encarnar o evangelho, a encarnar a vida cristã e o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando Paulo diz, eu estou vivendo a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, está dizendo, a vida de Cristo é o meu modelo. E é por isso que futuramente ele disse, sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, Cristo morreu por nada. Cristo morreu por nada. O nosso escritor vai nos dizer aqui que a lei de Moisés não acrescenta nada à nossa salvação. E as obras que fazemos na vida cristã servem para refletir a glória de Deus em nossas vidas. Eu leciono história de Israel e gosto sempre de dizer o seguinte: a lei tem validade para os nossos dias? Tem, mas nós precisamos entender os três aspectos, não assim, três aspectos da lei. O aspecto moral, o aspecto civil e o aspecto cerimonial. No aspecto cerimonial, a lei ela servia para manifestar a fé. Oferecer o sacrifício era a forma de manifestar a fé. Aspecto cerimonial. No aspecto civil, a lei de Deus servia para reger Israel civilmente falando. Esse é o aspecto civil. E no aspecto moral, a lei tem validade para os nossos dias. Não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não cobiçará a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo, o servo do teu próximo. Isso tem validade para os nossos dias. Mas esse é o aspecto moral da lei. E nesse aspecto moral, a lei realmente tem validade para os nossos dias. Se nós pensarmos que a lei ela tem validade para a nossa salvação, aí nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo. É como se nós estivéssemos dizendo, o que Cristo fez está ok, mas a gente precisa de algo mais para completar o sacrifício de Cristo na nossa vida. E nós precisamos, queridos, ter muito cuidado com isso, porque nada completa o sacrifício de Cristo para a nossa vida. Queridos, nós sabemos que o que Jesus fez foi completo. Quando ele bradou na cruz, tetelestai, ele estava dizendo, foi feito, pronto. Por que nós oramos? Por que nós jejuamos? Por que nós consagramos a nossa vida? Por que nós buscamos a santificação? Para completar a nossa salvação? Não, muito pelo contrário. Todo esse exercício de disciplinas espirituais que nós fazemos é porque nós já somos salvos. Nós já nos rendemos a Cristo e entregamos a nossa vida ao nosso Salvador. A salvação é um plano completo, onde o ser humano não precisa fazer nada. Ele precisa receber a salvação. E a partir do momento que a salvação vem sobre a minha vida, ela gera atitudes, não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Que Deus te abençoe e que essa seja uma verdade na tua vida, na tua casa, no teu ministério e em todo o teu viver. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.